sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com a matéria mais bonita que existe, que é, com toda certeza, o português. E eu vou conversar um pouco com você sobre o concurso do SAMU, né, do Sisnord, e vou também fazer uma questão da banca IBGP para que você a conheça. Então veja só, em relação a esse concurso, nós temos a organizadora, a Banca IBGP, são 172 vagas, níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de quase 2.000 até 8.000, inscrições de 4 de novembro a 6 de dezembro e prova pertinho em 2 de janeiro, certo? Vamos começar a estudar logo para passar nesse concurso? Bem, em relação ao português, eu coloquei aqui o programa para português ensino médio e técnico e ensino superior. Nós temos pouca diferença, na verdade. O conteúdo mesmo ele é igual. Então, por exemplo, nós temos aqui a compreensão e a interpretação de texto. Você sabia que é diferente? Compreender é o ato de entender e interpretar é a leitura do que está implícito, dos subentendidos, dos pressupostos. E na própria pergunta, você já sabe se é uma questão de compreensão ou interpretação. Gêneros e tipos textuais. Quando nós falamos de notícia e reportagem, conto e crônica, você sabe a diferença? Quando falamos de tipologia textual, você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, variação linguística. Aqui dentro nós temos vários termos que aparecem, marcas de oralidade. Temos, por exemplo, o emprego de neologismo, de arcaísmo, regionalismo, linguagem coloquial. Então, temos que conhecer esses termos. A diferença que existe entre discurso direto, indireto e indireto livre. A parte de coerência e coesão textual, isso daqui sempre muito cobrado por todos os concursos. Quando nós falamos, por exemplo, em coesão textual, nós temos aqui o emprego, por exemplo, dos pronomes, das preposições, das conjunções. Quando eles falam aqui das chamadas classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção, 10 classes, eles não querem só a identificação, só a flexão, eles querem o emprego. Então, quando falamos, por exemplo, de pronome pessoal oblíquo, eles querem saber quando se usa o o e quando se usa o lhe. E nós usamos esse o e esse lhe em que posição em relação ao verbo? Isso é chamado de colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, ou colocação pronominal, que é próclise, mesóclise e ênclise. Dentro da morfologia, também temos o estudo do processo de formação de palavras. Você sabe qual é a diferença de uma derivação para uma composição, por exemplo? Você sabe o que é uma composição por justaposição ou por aglutinação? Quando se fala aqui de classe de palavra, eles colocam em destaque o verbo, cobrando não só flexão e conjugação, mas a chamada correlação dos modos e tempos, bem como as vozes verbais, voz ativa, voz passiva, reflexiva recíproca. E temos aqui também a sintaxe, onde eles cobram não só os termos da oração. Por exemplo, você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e um adjunto de nominal? Eles também pedem as orações, por isso aparece aqui a questão do período, simples ou composto. Você sabe quando uma oração é, por exemplo, subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo? Ai, mas isso é dificílimo. Não é não. Cada oração tem uma marquinha que é só dela. Você vai aprender e você vai bater o olho e vai identificar essa oração. Veja que aqui também temos a concordância, tanto verbal quanto nominal, a regência e daí o uso dos pronomes relativos. Você sabe quando você usa o cujo, quando você usa o onde, se você usa da qual, na qual ou simplesmente a qual. Temos aqui
o uso do acento grave indicativo de crase, bem como a pontuação, e também a ortografia oficial. E na ortografia oficial, não é apenas se uma palavra escreve com G ou J. Nós temos aqui o uso de parônimos e homônimos, ratificar, retificar, expressões que causam dificuldades, como o uso do porquê, o afim junto, o afim separado, tá? Temos aqui também o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica. E veja que aqui diz, e ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas nesse programa. Quando você vai olhar a referência, tem 10 obras para você estudar. Você acha que dá tempo de estudar pegando um livro? Você acha que dá tempo de estudar pegando uma apostila? Você acha que dá tempo de estudar, ler 10 obras? Não, né? Pois é, e você ainda tem outros conteúdos para estudar. É exatamente por isso que eu entendo que o melhor é você estudar por meio de exercícios. Veja, por exemplo, eu peguei aqui uma questão de 2023 do Poder Executivo de Belo Horizonte para fiscal de controle urbanístico e ambiental, uma questão muito recente, né? Da banca que vai fazer a sua prova. Então veja que aqui diz o seguinte: ao transmitir pensamento expresso por personagem, o narrador pode se servir do discurso direto, indireto e, às vezes, o discurso indireto livre ou misto. Leia o trecho a seguir. Então, aqui aparece assim: o cidadão ou empresa deve contratar somente serviços licenciados pela prefeitura e exigir o seu comprovante de despejo para garantir que o resíduo teve a destinação ambientalmente correta. Alertou. Então, você vai notar que ao dizer alertou, e aparecer esse elemento aqui, entre aspas, porque você veja que a aspa não está depois do alertou. Então, é porque no texto isso aqui aparece entre aspas. Isso significa que foi a reprodução direta, a reprodução textual do que a pessoa falou. Então, se eu falo para você, por exemplo, assim, eu quero comer bolo. Tá? Então, isso daí é um discurso direto. Agora, se eu disser assim, eu disse para ele que queria comer bolo, isso já é indireto. Veja que a definição aqui está interessante, ó. Letra A, direto, porque o narrador reproduz textualmente as palavras da locutora. Sim, o narrador do texto, tanto que diz alertou. O que é o indireto que aparece na letra C? Então diz, porque o narrador transmite a essência do pensamento da locutora, tá? Então ele não está reproduzindo textualmente, palavra por palavra, do que foi mencionado. E o que é um indireto livre? Bem, o narrador incorpora na sua linguagem a fala da locutora. É quando você tem o narrador falando e lá no meio da fala ele coloca um fragmento, um pedacinho daquilo textualmente dito pela pessoa que ele aí está apresentando, que no caso seria a locutora. Vocês aí, o que é um misto? O misto, na verdade, é esse discurso que a gente chama de indireto livre, porque ele está misturando um com o outro. Agora aqui diz misto porque o narrador emprega verbos de elocução para indicar a fala da locutora. Bem, o que é um verbo de elocução? Vamos aproveitar e aprender isso daí. Quando falamos em verbos de elocução, é o mesmo. Olha, esse nome quando aparece sempre causa dúvida. É o mesmo que verbo dissende. O que é um verbo dissende? É aquele que indica ou anuncia a fala. Então, quando eu digo falou, alertou, como aparece aqui, né? Gritou, isso tudo está indicando essa fala. Então, nesse caso, ele é misto? Não, porque não está misturando direto e indireto. A fala aqui está entre aspas, ela é totalmente direta. Foi feito o quê? Foi feito aqui uma reprodução
textual das palavras da locutora. A locutora disse exatamente do jeito que aparece aqui. Por isso, as aspas, tá? Para mostrar que isso foi dito por ela. Então, está dizendo, é correto afirmar que o trecho apresenta um discurso direto, porque o narrador reproduz textualmente as palavras da locutora. Viu? Então, olha, nós aprendemos aqui agora o que é discurso direto, o que é discurso indireto, indireto livre e, consequentemente, misto, tá? Então, veja que aprendemos isso de uma maneira rápida e certeira. Já aprendemos até o outro nome dado ao verbo descende. Sim, é assim que se estuda para concurso público. O fato de eu ter mais de 40 anos preparando alunos para concursos públicos, esse tempo me permite dizer para você com toda segurança que estudar por questões da banca, isso daí favorece muito o aluno. E é assim que eu tenho o meu curso de português em questões para o SAMU CIS-NORG, tá? Nós vamos exatamente trabalhar provas da sua banca. Então, você tem lá mais de 100 questões em que eu faço uma por uma e ali dentro eu vou explicando o conteúdo. A minha primeira questão, ela envolve objeto indireto, complemento nominal e adjunta de nominal. Eu vou explicar isso de uma maneira rápida, como eu fiz nessa questão agora. É uma oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Então, eu vou explicar isso para você, mas de uma maneira rápida. Você vai fazendo as anotações. Bom que seja vídeo, que você pode pausar para copiar, você pode assistir a quantas vezes você quiser e melhor, se você tiver dúvida, você vai mandar para mim e eu vou responder particularmente para você, certo? E eu aproveito também para você conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que com o tio Paulo você fecha a prova de informática. E por que não fazer a nossa dobradinha, tá? Português e informática, que são as duas disciplinas que mais reprovam em concurso público. Você vai ver que você pode, com toda certeza, fazer cursos com muita qualidade e por um precinho muito humano. Certo? Nós estamos aqui à disposição para ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.